Meus irmãos e irmãs, assim como em todas as liturgias, a gente começa convidando aquela que já está conosco, que nos traz aqui, que é a Santíssima Trindade de Deus. Hoje, no seu dia especial, mas todos os dias a ela pertence também. Em nome do Pai, em nome do Cristo irmão, em nome do Espírito Santo, nossa esperança, libertação. Em nome do Espírito Santo, nossa esperança, libertação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para melhor celebrarmos essa solenidade, meus irmãos, nos coloquemos de coração arrependidos diante do nosso Deus. Ele que quis ser uma comunidade perfeita de amor. Para dizer que nós só vivemos a fé nele se formarmos também comunidades imperfeitas, é claro, mas sempre tendo o Pai como nosso modelo. Sinceramente arrependidas e arrependidos, porque muitas vezes não seguimos esse modelo de amor que existe entre o Pai e o Filho, que nós chamamos de Espírito Santo de Deus. Passamos um instante de silêncio e nos arrependemos sinceramente. Número 2. Aceite o nosso pedido sincero. Os corações que com sinceridade se elevam a voz nesta solenidade de Deus, amor, em três pessoas distintas.
Perdoai por misericórdia nossas tantas faltas e nos conduzis à vida eterna. Amém. Damos glória a Deus. Canto do Glória número 3. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade, o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a bordada sobre o abismo, quando afirmava as nuvens lá no alto, e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mal seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando nas superfícies da terra, e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome. Contemplando este céu que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, quem é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe deste o poder sobre tudo, vossa sombra nos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome por todo o universo. As ovelhas, pois, nos rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move das águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome, como é grande o vosso nome por todo o universo. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, e não só isso, pois nós gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que as tribulações geram constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança.
derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, fiquemos juntos, temos de pé para juntos, acolhemos o Santo Evangelho cantando o número 4. Aleluia, alegria, vamos todos escutar. A palavra que irradia, força para proclamar. Caminhamos na estrada de Jesus, suportando o peso da nossa cruz, testemunhando até que professamos em Jesus ressuscitado, poder proclamamos. Aleluia, alegria, vamos todos escutar. A palavra que irradia, força para proclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, alegria, vamos todos escutar. A palavra que irradia, força para proclamar. Meus irmãos e irmãs, a solenidade da Santíssima Trindade quer fazer uma síntese para nós da nossa fé, daquilo em que nós cremos, daquilo que está na própria raiz da nossa fé. Não faz tantos anos que a Igreja do Brasil publicou para o dia da solenidade de hoje um folhetim dizendo que a Santíssima Comunidade era ou é a melhor comunidade. Então, meus irmãos e irmãs, por excelência, nós celebramos a festa da nossa comunidade de fé hoje. Porque sem Deus Pai, sem Deus Filho, sem Deus Espírito, não existiria a comunidade de fé. Nós não somos, nós não éramos o que somos. Meus irmãos e irmãs, nós aprendemos, nós velhos, idosos e maioridades, e as crianças e jovens também aprendem nos dias de hoje, que a Santíssima Trindade é uma comunidade de um Deus único, que se manifesta em três pessoas distintas.
impõe que nós sejamos todos do mesmo jeito. Nós precisamos beber na mesma fonte e procurar com toda responsabilidade, ou deixar com toda responsabilidade, que a palavra de Deus diga o que ela tem para dizer. Nós, nem ninguém tenha essa tentação de manipular a palavra de Deus para que ela diga aquilo que ela quer que seus interesses imediatos ou mais distantes digam. Então, irmãos, nós rezamos uma festa de um único Deus que se revela de três maneiras distintas. Deus Pai, nós cantamos ainda há pouco lá no canto inicial, que Ele é Criador, mas também Ele é libertador. As imagens daquilo que cantamos é muito bonita, mas é sempre incompleto, porque por Deus ser tão imenso, não vai caber um cantozinho pequeno, uma letrinha pequena. Deus é Criador, mas é libertador. Está o livro do Pentateuco todinho, a história do Êxodo, a encarnação de Deus Filho também vem na mesma linha de um Deus que liberta os doentes, os endemoniados, os famintos, os ditos condenados pela sociedade que Jesus viveu, as crianças, as mulheres que não tinham nenhum valor naquele tempo, naquela sociedade. Então Deus é Criador, Deus é libertador, Deus é salvador. Essas três marcas são importantes, irmãs e irmãos. E essas três marcas aparecem desde a geração até a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que acontece na vida de Jesus é Deus que continua criando, é Deus que continua libertando, é Deus que continua salvando. Por isso, tem um canto não tão antigo, bastante recente, cujo refrão, a letra diz assim: ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão, que esta mesa favoreça nossa comunicação. Porque uma coisa muito bela que há nas três pessoas distintas, irmãs e irmãos, que formam um só Deus, é a maneira perfeita como os três se comunicaram, se comunicavam, se comunicam ainda hoje. Deus Criador, que ama o seu Filho intensamente, que comunica ao seu Filho a verdade a respeito dele, que comunica ao seu Filho a vontade dele. E o Filho procura pisar no rastro do Pai, se é que assim se pode dizer, porque nunca se viu o rastro de Deus, a não ser a imagem e semelhança de Deus que é cada um de nós. Então, Filho, irmãs e irmãos, no dia a dia, procura fazer até as últimas consequências a vontade de Deus. O amor incondicional, o perdão a quem não compreendia, a quem o rejeitava, inclusive a quem o matou. Ele vai dizer: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que é que fazem, o que é que estão fazendo. Então, irmãs e irmãos, ó Trindade, vos louvamos pela vossa comunhão. Agora, meus irmãos e irmãs, essa mesma diferenciação que há na Santíssima Trindade de Deus Pai, Filho e Espírito, também existe em cada um de nós. Agora, não é para a gente se endeusar, não é para a gente se degladiar,
se sentir a melhor, o perfeito, o que tem a verdade, a que tem a verdade. Não, meus irmãos. O mesmo Espírito, o mesmo Deus que vive em permanente comunicação, quer que vocês e eu também vivamos em comunicação, para que nossa verdade seja maior, para que o amor com que amamos seja maior, para que o perdão que pregamos e vivemos seja maior, não seja só para os outros, mas seja para cada um de nós vivenciarmos isso que pregamos. Que esta mesa favoreça nossa comunicação. Então, certamente está falando da mesa da palavra, que nós escutamos, que escuta a cada reza, a cada celebração, a cada missa, e a mesa onde daqui a pouquinho Jesus se faz comida, pão e bebida celestiais. Para quê? Para puxar a gente pelo dedo e levar diretamente para o céu? Ainda não. Para nos alimentar, para a gente ter os pés no chão, para a gente viver entre as alegrias e tristeza, entre o martírio e a esperança, a nossa missão de cada dia. Essas duas mesas alimentam a gente, não para fazer a gente santo aqui dentro do templo de pedra, mas para a gente viver fazendo a diferença, a nossa fé, cada dia, cada momento, onde quer que estejamos, fazendo o que quer que façamos, irmãs e irmãos, a gente é desafiada e desafiado para mostrar que essa mesma comunicação que diviniza, que transforma, que humaniza, que é a comunicação da Santíssima Trindade, que é essa mesma comunicação que fecunda nossas relações humanas, nossas relações sociais. E aí, meus irmãos e irmãs, um ou outro pode até dizer que o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com a festa de hoje. Bom, vocês podem dizer, eu aceito, foi uma descoberta que eu fiz, e se a gente se esforçar, todos nós faremos essa descoberta também. Essa mesma comunicação que faz a gente iguais, irmãos, fraternos, deve existir na sociedade em que nós vivemos. Quando numa sociedade o melhor da justiça não se aplica a todos, então a comunicação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito está prejudicada, não está acontecendo. Quando há injustiças na sociedade, e em todas há, na nossa há também, é porque o melhor da Santíssima Trindade a gente não assimilou ainda, a gente não está vivendo ainda. Então, meus irmãos e irmãs, tudo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito vive como pessoas diferentes que se completam, Ele propõe para a gente viver na comunidade de fé. E Ele propõe para a gente viver na comunidade social e política, no sentido profundo e científico do termo, porque nós não vivemos isolados, irmãs e irmãos. Nossos impostos vão para o mesmo cofre ou para o mesmo buraco. Nossos esforços comuns retornam benefícios, sobretudo para os mais pobres e injustiçados e despossuídos, ou é corrompido, ou é destruído. A mim me toca profundamente, me deixa indignado, quando se diz que na hora que se tiver 1 trilhão ou mais de 1 trilhão de reais, está resolvido os problemas da sociedade brasileira. Como que estará resolvido? Porque enquanto não se luta por esse trilhão, não se vai recuperando cada vez mais os empregos
empregos perdidos, a dignidade perdida, os direitos sociais conquistados com tanto trabalho. Por que um presidente do Banco de Desenvolvimento não pode escolher um colaborador da livre liberdade dele, que ele acha que naquela função vai fazer bem o seu trabalho? Então, meus irmãos, vocês percebem que nós vivemos numa sociedade de classes e os estudiosos das ciências sociais dizem que nós somos dirigidos por uma elite do atraso, por uma elite atrasada, por uma elite que tem medo que os pobres estudem mais. E como a maioria dos pobres, meus irmãos, como nós somos inteligentes, como nós somos capazes. Acreditem em nós. Nos dê a oportunidade que sempre foi dada à classe branca e dirigente para estudar nas melhores universidades deste país ou fora. Nos dê a oportunidade que nos negaram e se preparem para ver de que nós somos capazes. Nós temos uma elite, irmãs e irmãos, que o coração bate no Império Americano, que não vive com os pés no chão aqui na realidade, que não aposta na criatividade, no valor, na inteligência que os mais pobres, os mais pequenininhos têm. Por isso, ao contrário ainda, as soluções que realmente resolverão pela raiz os problemas da violência e tantos outros problemas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a festa de hoje, a solenidade de hoje, nos interpela, enquanto pessoas de fé, como é que vivemos essa nossa fé na comunidade religiosa. Se a gente deixa o amor circular, o amor de Deus circular em nós, de tal modo que não haja preconceitos que nos destruam, que nos joguem uns contra os outros. E essa solenidade também, meus irmãos, pede que a gente olhemos com um coração aberto e bom. E os erros sociais, meus irmãos, econômicos e políticos que estão aí, foram gerados e são alimentados por uma sociedade, por uma elite do atraso, cuja relação já era denunciada nos anos 30 e 40 do século passado, que era uma relação entre a casa grande e a senzala. A casa grande e a senzala, meus irmãos, remonta à colonização, quando a casa grande era o engenho, ou o plantio de café, ou a extração de ouro, e a senzala era onde os miseráveis tinham que viver, mendigando por um bocado para sobreviver naquele tempo, naquele dia. Então a elite do atraso quer que ainda hoje continue essa relação de escravidão nos nossos dias, onde a poucos é dado tudo o que precisa e o que não precisa, e onde a maioria é tirado um pouco que foi conquistado com tanto suor, esperança e resistência. Então, irmãs e irmãos, essa festa da Santíssima Trindade de Deus, ela quer nos motivar a vivermos uma irmandade maior, a nos perguntar se realmente a gente quer, como a Trindade, ser a melhor comunidade. Não adianta a Trindade Santíssima de Deus ser a melhor comunidade se ela não for o espelho aonde nós nos olhamos para saber como é que nós vivemos, como é que está a nossa imagem, como é que está a imagem dos mais pobres e sofredores, e como é que isso pode ficar se a gente viver uma fé que realmente tenha consequências. Peçamos ao Deus da vida, que nunca quis ser solitário, que quis ter um filho, e que precisou de uma mamãe para esse filho, a quem a gente tanto ama e respeita, e que nunca, a partir do seu filho, nunca nos deixou sozinhos. Ele está conosco, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e a mamãe que Deus escolheu para o seu filho também permanecem no
nosso meio, para ser a nossa força, para abrir nossos olhos sempre potentados pela cegueira, para fazer andar sem quem se acomodar, para fazer a gente se solidarizar quando a gente quiser ter mais, juntar mais. Não é tendo mais e juntando mais que nós somos mais cristãos e mais filhos de Deus. Não, é partilhando tudo, a nossa vida, a ciência, o que Deus nos deu, o que Deus faz de nós, é a partilha que faz a gente crescer. A concentração mata a gente e diminui a gente pelo egoísmo. A história do rico lá do Evangelho e do pobre Lázaro é uma das referências que a gente traz da Bíblia como fogo do poder, como fogo da acumulação, como fogo dos olhos fechados, como um fogo de querer tudo para si, não partilhar, como esse fogo que, meus irmãos, corrói e destrói e separa aquilo que Deus criou. Então, peçamos no dia da solenidade da Santíssima Trindade o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus Pai e de Deus Filho, nos acompanhe a cada instante e nos faça uma comunidade aonde a melhor comunicação circule para fazer a gente melhor, realmente semelhante à imagem de Deus que Ele nos criou à sua imagem. Professemos a nossa fé, rezando, irmãos, creio e nos Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Levemos a Deus, três pessoas distintas e um único Deus, as nossas preces em dia de solenidade tão importante que une o céu e a terra. Resposta: creio. Credes em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. Esta é a nossa fé, da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos, por vocês e por mim, que tentam se deixar guiar pelo Espírito de Deus, para que Ele sempre nos dê a força da gente crer contra toda esperança. Rezemos ao Senhor. Creio. Resposta não é. Eu queria, mas Senhor, escutai a nossa prece. vamos dizer juntos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas crianças que já foram batizadas em si, tantas outras que serão, pelo nosso dia, que sempre começa dizendo que nós levantando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, para que cada dia nosso seja abençoado e não haja espaço em nossa vida para fazer mal a ninguém, nem a natureza. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a nossa comunidade de fé, animada pelas duas mesas, favoreça essa mesma comunicação que
que há entre a Trindade de Deus, para que viva uma sociedade mais justa e mais fraterna, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Deus omnipotente, as preces que vos elevamos em voz alta. Todas essas outras que estão silenciosas no nosso coração, e atendei-nos, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, coloquemos a nossa vida cantando Canto do ofertório número 5. Se puder nada, só 3 pessoas havia, uma comunicação de amor em total e perfeita harmonia. Uma doce na criação, a outra doce na encarnação, e a terceira se torna e trabalha na igreja por nossa santificação. Nossa oferta na Trindade Santa, de nossas vidas, talentos e bens, apresentemos para que as consagrem, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nossa oferta na Trindade Santa, de nossas vidas, talentos e bens, ofereçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos que ser solidários, saber nossos bens partilhar, tal qual o amor trinitário que se doa no comunicar. O Pai doou-se no Filho, Filho se deu a nós por amor, e ao Espírito Santo, no Pai e no Filho, prestemos o nosso louvor. Nossa oferta na Trindade Santa, de nossas vidas, talentos e bens, apresentamos para que as consagrem, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa oferta na Trindade Santa, de nossas vidas, talentos e bens, ofereçamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãs e irmãos, para que a nossa presença amorosa em torno deste altar seja sempre por Deus Pai, que amor e misericórdia. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Pai de amor e misericórdia, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos filhos e filhas, fazendo de nós uma oferenda eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Pai misericordioso, com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e só Senhor, não uma única pessoa, mas 3 pessoas e um só Deus. Tudo que revelastes e nós cremos a respeito da vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo.
proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro. Adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Vivos e multidões anjos dos céus, nós vos amamos jubilosos, cantando a seja
estejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Sede nós, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que está reunida aqui na vossa presença, que se faz presente também no mundo aqui. Que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, bispo diocesano Ailton, e todos nós que em torno deste altar buscamos nos inspirar e nos espelhar no jeito de comunhão perfeita que essa disponibilidade vive, para sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor que nos criou e que nos ama. Dai-nos a graça da gente participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e santos apóstolos, todos que nesse mundo me serviram, a fim de vos louvar-vos e glorificar-vos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos eleitos. Concedei-nos o convite dos eleitos. Com Cristo e em Cristo, após Deus Pai de amor e misericórdia, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Paulo apóstolo radicalizou na sua vida esse ensino sobre a Santíssima Trindade de Deus, ao ponto de dizer que nós não podemos falar nenhuma palavra para orar a Deus que não seja motivada, criada, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, quando nós rezamos, nós estamos junto ao Espírito e a Jesus, se dirigindo a Deus Pai, quem Jesus amou e fez sua vontade até as últimas consequências. Por isso, pedimos o Espírito Santo de Deus nos ensine a pronunciar com toda honra e dignidade em nome de Deus Pai e a viver conforme a sua vontade. Por isso, rezemos movidos pelo Espírito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de
todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a segunda vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor e meus irmãos esteja sempre com nós todos. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. meus irmãos e irmãos, nós convidamos para ser do Senhor, desde o Cordeiro de Deus que tem pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Comunhão número 7. Amores bebemos, Senhor, tua presença sagrada.
Tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz o seguir teu caminho, sempre trilhando a estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a voz Senhor Santo, dá-nos Jesus teu poder, ensinou a sementina, deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Oremos ao nosso Deus, irmãos e irmãs. Deus Pai misericordioso, possa valer-nos a comunhão no sacramento da vossa palavra e da Santíssima Eucaristia, ao proclamarmos nossa fé na Trindade Eterna e Santa e na sua indivisível unidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sempre somos pertinho. Amanhã, como de costume, meus irmãos, pois não quebrando o costume, nós não teremos a
E para não correr o risco de deixar vocês esperando, né, quando chegar na hora de nós não teremos, até porque na quinta-feira a gente terá a solenidade do Corpus Christi, ou seja, do sagrado corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deixou como força para a gente refazer a nossa comunidade de fé todos os dias. Na quinta-feira, pontualmente às 19 horas, se Deus quiser que nós estejamos vivos até do lado de cada nós faremos uma rápida exposição do Santíssimo Sacramento, cantaremos o canto devocional dessa hora, faremos um instante de silêncio e depois faremos uma rápida procissão aqui na quadra da igreja que estiver desocupada naquele dia. E chegando aqui, a gente celebra essa solenidade. Então, meus irmãos e irmãs, convidem seus familiares, é um dia santo, convide seus familiares, todas essas festas, todas essas solenidades, já estamos preparando uma grande festa do Sagrado Coração de Jesus. Esse ano a gente vai refletir sobre o caminho. Caminho, meus irmãos, era o nome que os cristãos dos Atos dos Apóstolos chamavam Jesus Cristo. Jesus Cristo, para os cristãos dos Atos, era o caminho. Aí, na festa desse ano, durante a festa todinha, a gente vai pedir que o Pai nos ensine o caminho do amor, para a gente amar da mesma maneira que Jesus amava. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Serviço do nosso Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então, vamos em paz e do Senhor. Graças a Deus.